Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Aleluia. Queridos e amados irmãos e irmãs, desejo que todos fiquem cheios do Espírito Santo de Deus. Recebam um poderoso batismo, uma nova efusão do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, Deus abençoe. Meu nome é Vicente, sou casado com a Patrícia, somos aqui de Goiânia, participamos do grupo de oração Santo Inácio de Loyola. Todas as quintas-feiras, mesmo nesse período agora de isolamento, o nosso grupo continua acontecendo, mas de forma online, né? As pessoas nos acompanham pelas redes sociais. E é uma alegria muito grande poder participar com vocês deste encontro de pregadores. Confesso a vocês que o meu coração se alegra e queima mesmo por poder participar desse encontro, porque o ministério da pregação foi e é o meu primeiro chamado. Apesar que, nesse tempo, eu estou na coordenação do Ministério de Música e Artes, com muita alegria também, né? Mas a convite do Levi, para poder participar com vocês, dando um pequeno ensino sobre a autoridade espiritual, poder colaborar na formação dos pregadores e pregadoras aí da Diocese de Formosa. Então, o tema deste ensino é autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Um tema que tem tudo a ver com o nosso ministério, tem tudo a ver com o nosso chamado, que é pregar a poderosa palavra de Deus, a única capaz de mudar vidas, a única capaz de mudar realidades. Então, neste ensino, nós vamos ver o conceito de autoridade espiritual, iremos ver também que toda autoridade vem de Deus, vamos ver também que Jesus é a fonte da nossa autoridade espiritual, a autoridade espiritual para pregar a palavra. Vamos partilhar um pouquinho também sobre os caminhos para pregar com autoridade espiritual, como resgatar essa força espiritual em nossas pregações. Então esses são os itens que vamos discorrer neste ensino sobre autoridade espiritual. Sabemos que no nosso estado, por muitos anos, dentro do processo formativo de todos os servos, nós tínhamos o Seminário de Vida do Espírito Santo 4, que trabalhavam justamente sobre a autoridade espiritual. Então, durante muitos anos, muitos de nós tivemos essa oportunidade de beber da graça de Deus, tendo um encontro de um final de semana só sobre este assunto, autoridade espiritual. Porém, nós não podemos ficar lá no passado, nós temos que atualizar. E dentro da proposta formativa hoje, não existe mais esse caminho de seminários como existia aqui no nosso estado. Apesar que muita gente ainda faz, a orientação é outra, né? Então é importante eu e você estarmos inseridos no processo formativo conforme é proposto pela Comissão Nacional de Formação. O Ministério de Formação do nosso estado tem feito um belíssimo trabalho, mesmo nesse tempo de isolamento. Então é importante que nós acompanhemos e participemos ativamente de toda a formação. Amém? Pois bem, qual é o conceito de autoridade espiritual? Quando eu falo autoridade espiritual, o que nós entendemos? Trouxe de forma muito objetiva, de forma muito prática, este conceito. O que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é o direito ou poder de se fazer obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir. Lógico que esse é o conceito da autoridade no geral.
Mas trazendo para a autoridade espiritual, nós temos que entender que fazemos todas essas coisas sob a unção do Espírito Santo de Deus. A autoridade espiritual é este carisma que vai nos revestir com a unção do Espírito Santo para fazer em nome de Jesus. O Senhor nos confere, e é importante que a gente entenda isso, o Senhor nos confere uma procuração. Todo aquele que ouve de longe o apelo do Senhor e aceita esse convite de se tornar um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, recebe este mandato. E esse mandato vem acompanhado de poder. E esse poder nós chamamos de autoridade espiritual. Mas precisamos entender também que toda autoridade vem de Deus. Quais são os tipos de autoridade? A autoridade espiritual, a autoridade no campo civil, ou seja, prefeitos, governadores, presidente da república, a autoridade eclesial, os senhores bispos. Aliás, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. A autoridade nas nossas igrejas, e são chamadas de igrejas particulares, é onde está o senhor bispo. E é um grande amigo nosso, um grande pastor nosso, do Adaí, que está aí na Diocese de Formosa, que temos muito carinho, muito apreço por ele. Então, a autoridade eclesial na Diocese é o senhor bispo. Então, todas essas autoridades, ela tem como a mesma raiz vinda de Deus, ou seja, toda autoridade vem de Deus. E eu quero pegar a palavra que traz isso, a palavra que está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e seguintes. Olha o que diz. Submissão às autoridades. Cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós precisamos entender que nós não podemos nos colocar no lugar de desobediência porque nós não concordamos com essa ou com aquela autoridade. Mas ao contrário, nós temos que orar por elas. Por exemplo, neste tempo, como é oportuno orar pelos nossos governantes. E aliás, eu tenho certeza que nos entristece bastante quando a gente percebe que nós cristãos, que deveríamos ser as pontes que ligam uma mentalidade a outra mentalidade, uma pessoa que defende essa ideia a outra ideia, ao contrário, muitas vezes nós somos aqueles que semeamos as discórdias, as confusões, porque levantamos bandeira desse ou daquele. Cuidado, a única bandeira nossa é Jesus Cristo, e nós somos pacificadores. Nós não somos aqueles que jogam mais gasolina na fornalha do fogo. Nós não fazemos isso. Então, oremos pelas autoridades políticas constituídas. Oremos pelos nossos bispos. Aliás, tem gente gravando vídeo falando mal de bispo, criticando bispo, falando mal de padre, criticando padre. Então, todas essas autoridades são constituídas por Deus, porque elas vêm de Deus. A autoridade espiritual que eu e você buscamos, ela tem como fonte o próprio Jesus. Olha o que vai dizer o texto bíblico. Muito interessante o que a palavra de Deus vai dizer a mim e a você. Evangelho de São Mateus. Abra comigo aí, por favor. Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículo 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse. Jesus aproximando de quem? Aproximando de mim, aproximando de você. Como ele se aproximou dos discípulos. Hoje ele se aproxima de mim e se aproxima de você. E ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o Pai deu a Jesus autoridade no céu e na terra. Por isso, num outro momento, vai dizer que todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Aonde? No céu, na terra e até nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E ele continua dizendo: toda autoridade me foi dada. Versículo 19: ide, pois, olha só, a fonte da nossa autoridade espiritual é Jesus. Por isso ele tem a autoridade de nos enviar. E ele nos envia dizendo o quê? Ide, pois,
e ensinai a todas as nações. Ou seja, a graça de poder pregar a palavra das pessoas, submetendo as pessoas ao senhorio de Jesus, fazendo com que tenham uma experiência de Jesus Senhor, mas também ensinando-as. Ou seja, Jesus Mestre, aquele que quer nos ensinar. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Então, nós recebemos de Jesus, por isso a minha e a sua vocação está ligada à vocação de Jesus. A vocação que Jesus recebe do Pai, Ele agora partilha conosco. E esta graça que Jesus recebe do Pai, que é a autoridade no céu e na terra, Ele confere a cada um de nós. Quando pregamos a sua palavra. Quando nos colocamos como arautos da palavra de Deus. Aqueles que se colocam em lugares privilegiados e gritam: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo está aqui e Ele quer ter um encontro pessoal com você. Quando pregamos a palavra de Deus, as pessoas têm uma experiência pessoal, íntima com Jesus. E Jesus entra em suas vidas e transforma em suas vidas. E eu quero proclamar isso nesse momento. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, meu irmão e minha irmã. Precisamos buscar esta graça da autoridade espiritual para pregar a palavra de Deus. E aí, é importante que eu e você entendamos algo. Lógico que a autoridade espiritual também está ligada a curas, milagres, prodígios, a manifestação física. Ou seja, as pessoas podem contemplar o poder de Deus agindo. Porém, nós que pregamos a palavra de Deus, nós não somos pregadores de cura. Nós não somos pregadores de milagres. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Entendam isso. Somos chamados a pregar a palavra de Deus. Por isso, a autoridade espiritual, antes de tudo, é para que a palavra de Deus seja pregada. E todas as outras coisas que acontecem pela pregação da palavra de Deus, acontecem. Mas em primeiro lugar, prestem bastante atenção, em primeiro lugar, pregar a palavra. Tanto que uma das últimas ordens de Jesus para os seus discípulos, que está aí no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, um texto bíblico que tem muito a ver com o meu chamado, tem tudo a ver com o seu chamado. Jesus vai dizer o quê? Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e curai? Não. Fazei milagres? Não. Mas ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Pregar. A palavra está dizendo pregar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí sim, no versículo 17 diz: estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Versículo 19: depois que o Senhor lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra do Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter consciência disso. Porque nós encontramos muitas pessoas, muitos de nós, muitos mesmo. E eu tenho que dar a mão à palmatória, porque durante toda a minha caminhada, eu já fui seduzido por isso também. Eu só queria ver uma manifestação do poder de Deus. Eu queria ver as pessoas curadas, as pessoas transformadas. Para mim não interessava se as pessoas estavam mudando de vida, estavam se convertendo. E o nosso chamado é mandar pessoas para o céu. E nem sempre uma cura física é garantia que a pessoa alcançou a graça da salvação, estará no céu junto com o nosso Senhor.
Mas a pregação poderosa, a pregação querigmática, a pregação ardorosa, aquela que queima o coração, a exemplo da pregação que Pedro fez em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro prega a palavra, e ele prega com autoridade. Vai dizer o seguinte: Pedro, pondo-se de pé em companhia dos dois, ele diz com voz forte, e ele prega a palavra de Deus. No versículo 37 vai dizer o seguinte: ficaram compungidos no íntimo do coração e começaram a indagar de Pedro e dos demais discípulos: irmãos, o que devemos fazer? Tudo isso que vocês estão pregando, vocês estão falando, nós queremos viver, o que nós temos que fazer? Ou seja, olha a palavra de Deus produzindo frutos no coração daquele que ouve. Por isso, queridos irmãos e amados irmãos e irmãs, nós vamos estar atentos a isso. Busquemos com afinco a excelência da pregação da palavra de Deus. Busquemos com afinco. Deixe que o povo venha em busca de cura. Deixe que o povo venha em busca de sinais. Deixe que o povo venha. Mas eu e você precisamos estar atentos à pregação da palavra de Deus. Tem muitos pregadores que não usam mais a palavra, a Sagrada Escritura. Ficam contando histórias de suas vidas. Pregadores que são pregadores, que nós chamamos no processo formativo, pregadores de um livro só, porque contam as mesmas histórias sempre. Chega uma hora que as pessoas já não serão seduzidas por essas histórias mais, porque as pessoas não estão interessadas nas histórias de nossas vidas. As pessoas precisam da história contada aqui, na Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus tem o poder para transformar as suas vidas. E quando pregamos com autoridade espiritual, nós temos a certeza absoluta que a palavra, quando vai entrando no coração da pessoa, ela vai produzindo todo o efeito para levá-la ao quê? Levá-la a refletir. O que eu tenho feito da minha vida? Espera um pouquinho, eu não posso seguir neste caminho. Eu preciso entregar a minha vida a Deus. E assim elas entregam a vida a Deus e passam a seguir Jesus Cristo. Já não seguem mais o modismo, mas já não estão interessadas nesse ou naquele, estão interessadas somente em Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A palavra também vai dizer lá em Romanos, para reforçar isso que eu estou dizendo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Texto que nós conhecemos bastante também, que nós amamos também. O evangelho é anunciado por toda parte. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação. A fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 156, traz para nós também a consequência da pregação da palavra. E diz o seguinte: Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, mesmo que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Olha o que o Catecismo da Igreja vai dizer, olha o que a Igreja nos diz a respeito disso. Então a fé provém do ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. E quando nós pregamos, está aqui no Catecismo, a autoridade de Deus manifestada em mim, manifestada em você, leva as pessoas a crerem. Olha o tanto que isso é profundo, queridos irmãos, amados irmãos e irmãs. Olha como profundo isso. Então a pregação, acompanhada da graça da autoridade, leva as pessoas a acreditarem. Se olharmos a nossa caminhada, nós vamos perceber quantos momentos nós vivemos
durante a pregação mais simples, da pessoa mais simples, porém revestida com o poder do Espírito Santo de Deus, revestidas com autoridade espiritual. E aquela palavra tocou o nosso coração e mudou radicalmente o rumo da minha e da sua vida. Amém? Pois bem, então, quais são os caminhos para pregar com autoridade espiritual? Importantíssimo, eu estou aqui com a apostila para a formação de coordenadores, a segunda apostila, o módulo 2, que é a apostila que trata sobre o grupo de oração Tesouro de Deus. O quarto ensino vai falar justamente sobre a autoridade espiritual. E aqui nos remete a 4 passos que podemos dar para termos autoridade espiritual. Nós conhecemos, e até assim, eu não quero destrinchar aqui, porque eu quero levar você a estudar. Então procure a apostila, leia, procure materiais, nós temos vários materiais aí que podem nos ajudar a aprofundarmos nesse tema. Mas nos traz 4 caminhos. Volto a dizer, eu não quero aprofundá-los, mas que desperta em nós o desejo de buscar com afinco. O primeiro, retidão. O caminho para que eu pregue com autoridade espiritual, em primeiro lugar, é a retidão. Santidade. Deus não abre mão da minha e da sua santidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você que está ouvindo isso, e eu sou o primeiro a ouvir, o Senhor está nos chamando à santidade. Então, quer pregar com autoridade espiritual? Seja santo. Tenha uma vida reta. Segundo, relacionamento com Deus. Precisamos buscar com afinco uma relação íntima com Deus. E é uma relação correta com Deus. Nós não podemos buscar a Deus somente em busca dos nossos dos nossos prazeres carnais. Ou seja, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter uma vida boa, então eu vou buscar a Deus. Não. Deus, Ele conhece a sinceridade do meu e do seu coração. Aliás, a oração que chega ao coração de Deus é a oração sincera. Terceiro, unção. Buscar a graça da experiência do batismo no Espírito Santo, para ter unção e assim pregar com autoridade espiritual. E quarto, obediência. Eu e você somos chamados a entrar no caminho da humilhação. Fruto do caminho da humilhação é justamente a santidade. E eu e você precisamos submeter, muitas vezes, o nosso ímpeto, a nossa arrogância, a nossa vaidade, àqueles que foram escolhidos por Deus para nos conduzir, nos coordenar. Então, o coordenador da diocese da pregação, o coordenador do teu grupo de oração, de repente é uma pessoa super simples, você sabe muito mais do que ele. Porém, submeta todo orgulho, toda vaidade, submeta rebaixando e sendo obediente. Então, esses 4 caminhos, se buscarmos com afinco, teremos a graça, então, de pregar com autoridade. Retidão, relacionamento com Deus, unção e obediência. Porém, de repente, pode ser que alguns de nós perdemos essa graça já, por algum motivo. Como que eu faço para resgatar isso, Vicente? Em oração, traga aqui alguns apontamentos que podem nos ajudar também. Sendo que o primeiro, comece com uma boa confissão. Aquele e aquela que quer resgatar o carisma, a graça de pregar com autoridade, comece com uma boa confissão. Segundo, retome a sua vida de oração. Meu irmão, minha irmã, não dá para ser íntimo de Deus se não tivermos uma vida de oração. Retome a tua vida de oração. Terceiro, clame a força do alto. Nós não podemos fazer nada sem antes dizer: vem Espírito Santo de Deus. Batiza-me, Espírito Santo. Encha a minha vida, encha o meu coração. A graça do batismo no Espírito Santo. Quarto, invista na sua formação. Nós não podemos jamais querer pregar a palavra de Deus se nós não a conhecermos. Então, no IAD da Renovação Carismática Católica do Brasil, tem vários cursos que podem nos ajudar a aprofundar no nosso processo formativo. Além de todo o processo formativo que nos é oferecido em nossas dioceses. Formação querigmática, módulo básico, formação humana, formação específica do nosso ministério. Tenha Jesus como modelo.
Aliás, isso é de extrema importância para aquele que quer resgatar a autoridade espiritual. Quem é o teu modelo? Infelizmente, a gente vê muitos pregadores buscando em fontes nada seguras, tendo como modelo pastores de igrejas protestantes, tendo como modelo aqueles que fazem freelance na renovação, que vivem de encontros em encontros. E esses muitas vezes se colocam como modelo e a gente aceita, a gente acha que a gente tem que ter uma vida igual a deles. Não, o modelo nosso é Jesus Cristo. Busque Jesus Cristo como modelo. Se assim o fizermos, tenha certeza absoluta que uma série de coisas que nos atrapalha a ter autoridade espiritual cairá por terra. Por exemplo, autoritarismo, que é contrário à autoridade espiritual. Relativismo. Tem gente relativizando a palavra de Deus. Antes era radical, agora não é bem assim não. Que é isso? Eu era radical, não bebia. Não, agora beber não tem problema nenhum. Fica relativizando a sua vida e querendo condicionar a palavra de Deus àquilo que você quer viver. E não é bem assim. Vaidade, orgulho, deixar cair por terra. E parar com essas pregações que buscam somente arrancar lágrimas, a emoção. Isso tem uma classe aí que vocês sabem quem são, não preciso dizer aqui, mas tem uma galera aí que vocês sabem que faz isso muito bem. E tem arrastado dinheiro, fama, sucesso, mas a palavra de Deus fica lá longe. E nós devemos tomar muito cuidado mesmo. Se fizermos tudo isso, veremos que em cada pregação será um novo batismo. É o que devemos buscar. Em cada pregação, que todas as pessoas tenham como que um novo Pentecostes em suas vidas. Amém? Desejo ardentemente que a graça de Deus alcance seu coração. Dentro de tudo isso que foi partilhado, aquilo que caiu no teu coração deixa produzir frutos em nome de Jesus. O Senhor quer nos dar essa autoridade espiritual. Por isso precisamos entender que Ele é a graça, Ele é a fonte de toda a autoridade. A autoridade espiritual para pregar a palavra. Ide por todo mundo. Esse ide precisa ressoar em nossos ouvidos diferente do que ressoa no ouvido de todas as outras pessoas. Para nós, não é uma condição mínima para que eu e você pare e fique pensando. Não, para mim e para você é uma ordem. Ordem para que eu saia do meu lugar e vá ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus e eu pregue a palavra. Vimos também os caminhos, o caminho que o Senhor nos dá para que tenhamos uma autoridade espiritual ao pregarmos, ao exercermos o nosso ministério. Retidão, relacionamento com Deus, unção, obediência. E todos os passos, confissão, palavra, eucaristia, tudo isso que nos auxilia muito mesmo, para que eu e você, na próxima pregação, as pessoas já vejam a grande diferença, porque o Senhor conferiu a mim, o Senhor conferiu a você, agora, a autoridade espiritual. Amém? Feche seus olhos um pouquinho e eu peço ao Espírito Santo de Deus que sonde e conhece todos nós, que possa nos dar esta graça agora, do encontro pessoal, um encontro de amor com a sua palavra. A palavra encarnada que é Jesus Cristo, ela que muda vidas, ela que transforma realidades. Que essa palavra transforme agora a minha e a sua vida, caia no nosso coração, pela força e poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Que ela possa agora nos libertar profundamente de toda consciência ultrapassada, arcaica, amarrada, apegada, longe de Deus. Liberta-nos, palavra santa de Deus, que é confirmada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Confirma em nosso coração que essa palavra está produzindo frutos. E o primeiro fruto é transformando o desejo, a sede nossa, de fazer muito mais e muito melhor do que temos feito. Para que o nome do Senhor Jesus seja amado, adorado, glorificado em todos os lugares. Para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, abençoe sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.